cartelização do mercado de autopeças de reposição. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Cumprimento os eminentes deputados Alcides Amazonas, Oswaldo Virgínio, Jorgiato, nosso relator Ramalho da Construção, e, sendo a finalidade desta reunião a leitura, discussão e votação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a palavra o eminente relator, brilhante deputado desta casa, deputado Ramalho da Construção. Antes, pela ordem, nobre deputado Jorgiato. Presidente, eu gostaria que... Quero cumprimentar os nobres colegas da outra comissão. Eu queria, qual o prazo que nós temos para o relatório final? Essa é a última sessão ou teriam mais uma? Não, esta sessão. Não existe nenhuma possibilidade? Nenhuma. É agora ou fica sem relatório, fica extinta sem relatório. Certo. Ok. Deputado Ramalho da Construção. Pela ordem, senhor presidente. Para te entregar a Vossa Excelência o relatório. Pediria aos deputados que viessem aqui à frente à mesa para juntos recebermos o relatório das mãos do relator Ramalho da Construção. Que fosse feito o registro fotográfico desse ato. Vocês ficam aqui, ó. Você entrega para nós. Aqui, ó, vem para cá. Vem aqui, a gente fica recebendo das mãos dele. Jorge. Feita e registrada a entrega formal do relatório para publicação no Diário Oficial como ato oficial de conclusão e entrega do relatório desta CPI. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Ramalho da Construção. Para ler aqui o relatório, conclusões finais. Cumprimentar o nobre presidente que conduziu esse trabalho dentro da mais perfeita ordem, os deputados que caminharam conosco aí, o Jorgiato, Oswaldo Virgílio, inclusive visitando algumas empresas, e o deputado Alcides Amazonas. Assim, havendo tantos depoimentos, no sentido de que há abuso de direitos do desenho industrial, perpetrado por algumas montadoras, e tendo-se constatado que as próprias razões das montadoras para embasar medidas adotadas contra os concorrentes no mercado independente são inconsistentes ou depreendidas completamente da realidade. Esta comissão não pode chegar a outra conclusão que não a de que há evidentes abusos cometidos pelas montadoras que, se valendo de um registro concedido no INPI, de maneira automática, dele fazem uso no mercado de reposição para restringir a consciência exclusiva no âmbito de sua própria rede de concessionários. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta, no artigo 1º, é obrigatório o fornecimento pelas empresas... Deputado, lá em cima, encaminhamentos, né, para a gente poder acompanhar aqui, encaminhamentos. Desculpa, presidente. Aqui no encaminhamento do projeto, diante de tais conclusões, além dos encaminhamentos de antes proposto, esta comissão, no uso de suas atribuições regimentais, com a fita de garantir os mínimos direitos dos consumidores de autopeça no âmbito do Estado, sugere o seguinte projeto de lei. E dispõe o fornecimento de peças pelas montadoras de veículo. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta. Artigo 1º.
É obrigatório o fornecimento pelas empresas montadoras e importadoras de veículos de peças originais e de novas reposição aos veículos disponíveis no mercado, no prazo máximo de 30 dias, a contar do pedido formal à concessionária autorizada do município onde o veículo será reparado. Parágrafo único. Para efeito desta lei, as empresas montadoras e importadoras de veículos deverão manter a disponibilidade das peças no prazo máximo de 5 anos, após o cesseamento da fabricação do veículo ou modelo. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do artigo 1º desta lei, ficam as empresas montadoras e as importadoras de veículos obrigadas ao pagamento no valor da locação diária correspondente a um veículo da mesma categoria, até o final do reparo efetivo e da entrega do veículo ao consumidor. Artigo 3º. Na indisponibilidade das peças, nos termos do artigo 1º, fica facultado, através da autorização formal do proprietário do veículo, a utilização de peças no mercado de reparação. Artigo 4º. A empresa montadora e a importadora de veículos, no descumprimento das normas previstas nesta lei, será punida com multas equivalentes a 500 ofícios. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela e para os excelentíssimos senhores membros da Câmara... Está certo, ele está lendo a moção. Ele está lendo a moção à Câmara dos Deputados. Começa só isso aqui, depois eu leio isso aqui. Pois não. Da moção à Câmara dos Deputados. Esta comissão também, no uso de suas atribuições regimentais e com o fito de contribuir para a garantia dos mínimos direitos dos consumidores de autopeças no âmbito federal, sugere a seguinte moção à Câmara dos Deputados. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela e para os excelentíssimos senhores membros da Câmara dos Deputados, através de seus líderes e o presidente, deputado Henrique Eduardo Alves, a fim de que seja propostas e aprovada em plenário a lei no seguinte teor. Dispõe sobre o fornecimento de peças pelas montadoras de veículos. A Presidência da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É obrigatório o fornecimento pelas empresas montadoras e importadoras de veículos de peças originais e novas de reposição aos veículos disponíveis no mercado, no prazo máximo de 30 dias, a contar do pedido formal e concessionária a autorização municipal onde o veículo será reparado. Parágrafo único. Para efeito desta lei, essas empresas montadoras e importadoras de veículos deverão manter disponibilidade de peças no prazo mínimo de 5 anos, após ter cessado a fabricação do veículo ou modelo. Artigo 2º. Decorrido o prazo do artigo 1º desta lei, ficam as empresas montadoras ou importadoras de veículos obrigadas ao pagamento no valor de locação diária correspondente a um veículo da mesma categoria, até o final do reparo efetivo e a entrega do veículo ao consumidor. Parágrafo 3º. Na indisponibilidade das peças nos termos do artigo 1º, fica facultado, através da autorização formal do proprietário do veículo, a autorização de peças de mercado de reposição. Artigo 4º. A empresa montadora ou importadora de veículos, no documento das suas normas previstas nesta lei, será punido com multas equivalentes a 5.000 ofícios. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Muito obrigado. A 41 a 42. Vocês já encontraram aí? Encontrou aí, deputado? 42. Então. Por todos os fatos consignados e argumentos aqui expedido, decide esta comissão pelo envio deste relatório à mesa para providências de sua alçada ou do plenário, com o fito de fazer publicar seu inteiro teor no Diário Oficial do Estado, bem como fazer e aprovar a lei e a moção à Câmara dos Deputados aqui sugeridas. B. A Comissão de Atividades Econômicas desta Casa Legislativa, para a ciência e acompanhamento do assunto, bem como dos resultados de medidas aqui propostas. C. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para que sejam iniciados com prioridades e estudo no intuito de que seja estabelecida uma política voltada para descarte de parte das peças relacionadas com a indústria automotiva e as suas lógicas reserva. D. Ao Ministério Público do Estado, para ciências e eventual instauração de medidas investigatórias e judiciárias cabível. C. Ao Ministério Público Federal, para ciência e eventual instauração das medidas investigatórias e judiciárias cabível. F. Ao PROCON, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, para conhecimento, assentamento das informações e em seu banco de dados, providências cabíveis em seu âmbito institucional. G. Ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa ao Consumidor, para conhecimento, instruções e procedimento administrativo em trâmite no âmbito daquele Conselho, pertinente ao assunto em tela, bem como para providências cabíveis em seu âmbito institucional. Sala das Comissões, em 7 de outubro de 2013, Ramalho da Construção, relator. Muito bem. Senhores deputados, esse relatório foi lido em sua parte conclusiva, porque todos os senhores, incluindo esta presidência, acompanhamos durante 6 meses todos os depoimentos que foram tomados, ouvimos as pessoas que aqui compareceram, intimadas, convidadas ou convocadas, que prestaram depoimentos sob o dever de dizer a verdade, discutimos os documentos que foram aqui encartados, ouvimos o representante do CAD, o deputado Jogiato, Ramalho da Construção, deputado Oswaldo Virgínio, diligenciaram pessoalmente em desmanches, alguns até de regularidade duvidosa, mas estiveram lá comprovando, acompanhados pela polícia. E, após todos esses 6 meses de trabalho, o que foi relatado foi o registro, trechos de depoimentos, documentos, ofícios, e foi dada a conclusão. Eu, da minha parte, ouvindo estas conclusões do relatório elaborado pelo deputado Ramalho, eu disse, assim, diante de tantos depoimentos, no sentido de que houve abuso do direito de desenho industrial perpetrado por algumas montadoras, e tendo constatado que as próprias razões das montadoras para querer justificar as medidas que tomaram contra os fabricantes independentes foram completamente descabidas, inconsistentes, desprendidas da realidade, aí ele chega à conclusão de que houve evidentes abusos cometidos pelas montadoras, se valendo no registro para, com espírito emulativo, fazer práticas danosas ao mercado. Então, a essa altura, ou nós concordamos com essa conclusão, ou achamos que não houve abuso. Depois, o deputado Ramalho, estou vendo aqui também agora, encaminha sugestões, que há um projeto de lei para nós, para a Assembleia Legislativa votar,
dentro do âmbito da nossa competência, que é a defesa do consumidor, está dentro da nossa competência constitucional. E é um projeto aqui, é obrigatório o fornecimento pela montadora e pela importadora das peças originais e novas de reposição aos veículos, no prazo máximo de 30 dias. Pressupõe que se elas não querem que ninguém concorra, que ninguém fabrique, que elas tenham condições de, num prazo máximo de 30 dias, da data em que é protocolado o pedido formalmente na concessionária da cidade da pessoa, encaminhar esta peça. Pressupõe-se que elas têm condições de abastecer o mercado, já que elas não querem que ninguém mais fabrique. Para efeito dessa lei, as empresas montadoras e importadoras deverão manter em disponibilidade essas peças por no menos 5 anos após cessada a fabricação do veículo ou modelo. Ainda tem que manter no estoque. Decorrido esse prazo, ela fica obrigada ao pagamento de uma alocação diária de um veículo da mesma categoria, vai pagando aluguel, até arrumar a peça. E na indisponibilidade da peça, fica facultado, através de autorização formal do proprietário, a utilização de peças não originais. Mas aí o proprietário tem que autorizar. E a empresa que descumprir isso vai pagar uma multa equivalente a 500 UFESPs, multa diária, né, de R$10.000. Depois é feito um encaminhamento de uma moção, porque aí é lei federal, não é nossa, para a gente discutir uma moção para o Congresso Nacional aprovar uma lei. E essa lei diz também: é obrigatório o fornecimento pelas empresas montadoras e importadoras dessas peças no prazo de 30 dias. Mesma coisa. E a multa fica de 5.000 FIRs, que acaba dando no mesmo valor das 500 UFESPs. Então, Vossa Excelência propõe uma lei estadual, que a gente vote. Eu vi o presidente falando com o líder do governo que existem algumas leis aqui que tem que ser leis coletivas, que todo mundo assina e apresenta, já que nesse ritmo de uma lei por deputado está demorando muito. Então, poderíamos até sugerir à CPI que se fosse essa uma lei coletiva da Casa. Uma sugestão para o Congresso Nacional legislar e sugestões de encaminhamento de ofícios, né? Mandar um ofício para a mesa para publicar esse relatório no Diário Oficial integralmente. Ficar constando oficialmente, todos os seus termos. Para a Comissão de Atividades Econômicas da Casa, para acompanhar o assunto e depois, no seu âmbito, dos seus trabalhos, propor novas medidas. Para a Secretaria do Meio Ambiente, foi dito aqui, se não me engano, o deputado Beto Trícoli também falou, para incluir, porque num momento que o país vive, o mundo, o planeta vive essa ameaça ambiental, ficar destruindo recursos naturais para produzir peças ou qualquer outro tipo de produto que já existe e pode ser reutilizado, não tem sentido, é um desperdício. Destrói, esmaga, extrai produtos, polui, fabrica de novo, destrói. É uma questão de preservação do planeta. Manda também um ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, eventualmente crime na área de defesa do consumidor, ou mesmo ação civil pública, para o MP Federal, tem crime federal, né, formação de cartel, para o PROCON também tomar suas medidas, e para o CAD, que o presidente do CAD se comprometeu a aguardar o nosso relatório para incorporar, doutor Ricardo Medeiros de Castro, para incorporar ao seu relatório a sua decisão. Então, o que a gente, a meu ver, no título de sugestão, nós temos que resolver isso hoje. Tem que ser nessa sessão. Não pode ser amanhã. O que eu tinha, a meu ver, é a parte propositiva, deliberativa, porque a outra é relatório, é registro daquilo que já foi constatado. Por isso que nós temos condições de discutir a parte propositiva nesta sessão. É assim que eu proponho o encaminhamento. Senhor presidente. Nobre deputado Oswaldo Virgínio. Senhor presidente, bem atento aqui o relatório, até achei de grande valia. Da questão da propositura do projeto, nós vimos aqui que não tá sendo aqui citadas as empresas independentes, qual seria também se o descumprimento, materiais, vamos supor, se a utilização de qualquer material que seja fragilizado para fabricação de qualquer tipo de peças, nós não estamos enxergando no projeto que se vai se iniciar
alguma punição para as empresas independentes, a não ser somente a questão do meio ambiente. Vai essa ideia desses deputados, também poderia, meu caro relator, constar, se porventura, vamos supor, nós estamos apresentando um projeto que vai deixar as empresas independentes tranquila, modo de dizer assim, na questão de qualquer tipo de ação. Creio eu que seja isso. E as empresas montadoras, como a Volks, a Chevrolet, a Fiat, eles vão ter essa punição se porventura não cumprirem com esse tempo que o projeto está sendo apresentado. Então, portanto, era importante também acrescentar que, senão nós vamos aqui... hoje nós estamos aprovando um projeto que vai dar aí autonomia para que as pessoas possam comprar peças mais baratas, ou como daqui a uns dias também vai entrar outras empresas aqui, como CD pirata, como boneca pirata, daqui a pouco nós vamos ter que liberar tudo. Então é importante que a gente acrescente que esse material que seja utilizado nessas empresas independentes, meu caro Jorge Rato, senhores deputados, que seja material realmente, primeiro, não, a gente às vezes aprova o relatório e depois as empresas vão utilizar qualquer tipo de material para a fabricação de peças aí que às vezes atinge até o meio ambiente. Então, portanto, é somente uma ideia desse vice-presidente para que nós possamos aí acrescentar para nós podermos aprovar esse relatório. Você me permite uma colaboração? A proposta é válida, acho correta, oportuna. O projeto de lei ele está dizendo o seguinte, que é obrigatório que a montadora do automóvel, a montadora, e que a importadora de veículos, está, portanto, dirigindo uma obrigação a elas, para que, no prazo de 30 dias, providenciem a peça para o consumidor que solicitou. E estabelece punição para tanto. Nós não chegamos aqui, de fato, o deputado Oswaldo Virgínio faz uma colocação pertinente, nós não chegamos aqui, no projeto, a falar da fabricante independente. Nós estamos estabelecendo obrigações e sanções para a montadora. Por quê? Porque até o presente momento, essa fabricante independente não participa do mercado. Quem fornece é a montadora do veículo. É ela que disponibiliza a peça ao consumidor e usa de medidas judiciais para impedir que as fabricantes independentes estejam no mercado. Me parece que é importante a proposta do deputado Oswaldo Virgínio, mas para que nós nos debruçássemos sobre ela, nós precisaríamos que essas fabricantes estivessem jogando produtos no mercado. E elas não estão. Quem está colocando as peças de reposição são as montadoras, formando cartel e alijando estas empresas da competição. Daí, me parece que, neste projeto, nós não poderíamos colocar. Só para finalizar, senhor presidente, Jorge, só para mim acabar de concluir. Não, nós estivemos visitando as empresas independentes, elas estão fabricando e estão distribuindo. Então, essa que foi a nossa visita na empresa da Anhanguera, acho que qual é o nome da empresa? Então, eles estão distribuindo as peças também, entendeu? Então, a gente precisa analisar melhor isso aqui. Eu acho que tem com muita clareza, com muita responsabilidade, para a gente não poder abrir outras exceções. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Georgiato. Eu ouvindo o deputado Oswaldo Virgínio, o relator, eu acho que nós temos que fazer com que essa CPI ela seja e consiga trazer aquilo que, pelo menos eu, e acredito os companheiros aqui, estiveram objetivando, que é a proteção ao consumidor, principalmente ao consumidor e os direitos que os mesmos têm. Quando nós visitamos, por exemplo, uma fábrica, a Universal, que ela produz aí equipamentos, peças e fornece no mercado, a gente vê uma diferença muito grande no preço. Quando a gente visitou um desmonte legalizado, acredito eu, bem organizado, com uma preocupação ambiental, tirando os fluidos, né, que contêm BTX, benzeno tolueno chileno,
que é altamente cancerígeno, cuidando do meio ambiente, cuidando dos funcionários, tudo registrados, de uma forma, pelo menos no meu ver, assim, a grosso modo, legalizado. Aí nós fomos nos desmanches, chamado desmanche, que até chegamos num que estava já lacrado, fechado pela polícia. E fomos mais 2 outros desmanches. A gente viu coisas assim que deixam qualquer ser humano constrangido. Por exemplo, as pessoas se alimentando com a marmita, com as mãos tudo sujas de graxa. E essa graxa contém aquilo que eu falei agora pouco antes. BTX, benzeno tolueno, altamente cancerígeno. Alimentando num local promíscuo, sujo, imundo. Enfim, eu acho que essa CPI, ela não cuidou, ou talvez não tenha ainda a proposta, e eu gostaria que se pudesse incluí-la, em relação aos fabricantes independentes. Por exemplo, a Universal tem praticamente quase 500 funcionários registrados, gerando emprego, trazendo um preço acessível aos consumidores, para que mantenham os carros. E quando esses consumidores vão, as montadoras, as revendedoras, as concessionárias, são explorados, na minha forma de ver, 6 vezes, 8 vezes mais. E a gente ficou sabendo até que tem concessionária que vai até o desmanche buscar peças. Eu vi o relato de uma pessoa que trabalhou numa concessionária, quando não tem essa peça, vai até o desmanche, compra essa peça, repõe no veículo do consumidor e cobra o preço novo. Então, essas coisas que nós temos que coibir. Então, nós precisamos fazer o mais rápido possível projetos que possam cercar e proteger a população. Então, eu acho que só nós estamos focando em cima das montadoras. Eu acho que nós temos que preocupar um pouquinho também e fazer com que as independentes possam trabalhar e não sofram as ações que estão recebendo, essas ações judiciais, né, através das montadoras. Então, esse é o meu pensamento. Vossa Excelência estiveram nas... Só para... Eu já passo a palavra. Nas revendedoras... Vamos falar das oficiais, legalizadas, aquelas que não tem nada a ver com a imagem que a gente faz de desmanche. Essa nós conhecemos. Aqui eu trouxe, durante essa vivência da CPI, por exemplo, as concessionárias que servem os nossos carros oficiais. Um rolamento que custa, que eu gastei 400 e pouco, na concessionária 1.700. Quer dizer, absurdo. Então, nós sabemos que eles realmente vendem peça muito mais cara. E qualquer telespectador que está nos vendo, ouvindo, qualquer deputado, qualquer pessoa que está nesse recinto aqui, nesse local, sabe que nós pagamos muito alto nas revendedoras. E nós queremos fazer com que haja uma justiça nisso aí. As peças não podem estar custando 6 vezes, 7 vezes mais do que o normal. Então, aí nós deixamos e priorizamos o quê? Os desmontes legalizados e, ao mesmo tempo, ver os desmanches, entre aspas, ilegais, que nós vivenciamos lá com muita tristeza. Olha, essas revendedoras legalizadas, oficiais, pelo que eu vi, as peças que elas revendem hoje são peças importadas, sobretudo da China. Elas não vendem peças produzidas por fabricantes independentes, porque os fabricantes independentes estão aleijados do mercado. Agora, a questão do desmanche clandestino é a de cortar o mal pela raiz. Tem um projeto que o governador enviou a esta casa, que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Eu até convidei Vossas Excelências para fazer parte, porque está se discutindo uma alternativa, um substitutivo, fazer várias exigências para um desmanche funcionar, para ficar mais clara a existência do desmanche criminoso e mesmo a ação de cooptação de agentes públicos para fazer vistas grossas acabe não redundando em nada, porque o desmanche vai tão evidente a sua ilegalidade que pouco importa se o agente público vai ser cooptado ou não, qualquer pessoa vai perceber que ali é um desmanche criminoso
e vai ser fácil do poder público, por outros órgãos, por vários órgãos, poder fechá-lo. Agora, esse desmanche clandestino, na medida que tenham peças com preço acessível e que não faltem, naturalmente a pessoa vai parar de procurar o desmanche clandestino. Acho que o objetivo dessa CPI foi principalmente esse: forçar as montadoras a largar a sua prática mesquinha, destrutiva, e abrir o mercado de reposição de peças para que o consumidor possa comprar estas peças num preço acessível e sem dificuldade de encontrá-las. No momento que isso acontecer, quem é que vai se arriscar a ir a um desmanche criminoso para comprar uma peça produto de roupa? Pela ordem, senhor presidente. O deputado Alcides Amazonas havia pedido, é uma parte, depois o deputado Alcides Amazonas. Que foi, eu considero como uma parte. Ok. Uma parte. É só para acrescentar que, à medida que nós apoiamos ou nós livramos os fabricantes independentes de vender no mercado essas peças que estão próximos, às vezes até mais barato que o desmanche, nós coibiremos os desmanches, principalmente os criminosos, né? Agora, existe... Então, a CPI, eu acho que, na conclusão, eu acho que nós temos que dar ênfase para que as independentes possam continuar trabalhando, gerando emprego, desenvolvimento, abaixando os preços, forçando as montadoras a baixar os preços, porque o indivíduo vai numa loja dessa, vai e compra, como a Universal, ela produz essas peças e as pessoas consomem. Agora, o errado é o consumidor ir ou ser obrigado a frequentar um desmanche, às vezes até ilegais. Por outro lado, existe o desmonte que nós visitamos, né? A JR, acho que é JR, né, Oswaldo? Foi a JR, nós íamos lá, 2 irmãos, e não deu tempo lá em Carapicuíba, mas a gente sabe e tem notícia de que esses desmanches são desmontes legais, não desmanches ilegais, e que eles, ao pegar as peças, nós vimos lá no JR, meu caro deputado Capês, eles mancham 1.000 caminhões por ano. Eles pegam o caminhão, as peças estão lá, você pega a peça na loja, um câmbio. Ele sabe de qual veículo, qual caminhão foi arrematado, ou foi comprado, foi adquirido em tal leilão, ou tal empresa de ônibus, empresa de lixo. Aquela peça está lá e tem a procedência. E depois eles guardam durante, a lei pede durante 5 anos, eles guardam até 12 anos, se não falha a memória, 12 anos, para quem ele vendeu essas peças. Então, é algo organizado, bonitinho. Eu acho que o desmonte como esse tem que ser apoiado. E ele coloca no mercado a preços, né, bem abaixo do que as montadoras, que as concessionárias. Então, meu caro deputado Capês, eu acredito que essa CPI, na conclusão, deva cuidar para que a gente possa fazer com que as independentes funcionem e trabalhem sem ser molestado. Tudo bem, tem lei da concorrência, o que não pode é haver deslealdade. Chegar a entrar com processo, desempregar, fechar a fábrica, perseguir. É isso que a CPI tem no seu maior objetivo, penso eu. Deputado Alcides Amazonas. Senhor presidente, nobres pares, eu queria dizer que o relatório, eu já tinha dado uma olhada aqui rápido, e o relator nos leu aqui a parte principal da conclusão. Eu penso que dá conta do trabalho que nós realizamos ao longo desse período. Eu só queria dizer que a política adotada pelas montadoras levam a essa situação, um mercado com muitos problemas. Então, chamar a responsabilidade das montadoras, como nós estamos chamando aqui, eu acho que a gente presta um grande serviço. Eu penso que tem outras questões, eu conversava com o nobre deputado Virgínio, sobre essa questão da importação indiscriminada. Nós temos muitos produtos chineses que chegam aqui no nosso país de diversas formas. Você tem uns produtos que vêm de forma legal, mas você tem aí, a grande maioria, produtos que chegam aqui de forma clandestina e abastece esse mercado clandestino e irregular. Esses desmanches, também conhecido por robaltos,
que existe em diversas partes do país e que é muito forte aqui em São Paulo, mereceria uma citação no nosso relatório. E que esse relatório também pudesse ser encaminhado para órgãos policiais. Se é verdade o que toda a sociedade diz, o que a imprensa diz, basta colocar em qualquer site de busca que vocês vão ver centenas de reportagens falando sobre o mercado clandestino de autopeça. Olha, isso eu não precisaria nem de uma CPI para apurar, né? Então, mas mereceria que esse relatório fizesse um parágrafo falando que é necessário uma maior investigação, uma maior apuração, e aqueles que tiverem responsabilidade devem ser chamados e pagar pelo possíveis crimes que possa ter cometido. Então, essa questão da importação, acho que mereceria também uma citação. Eu acho que essa CPI presta um serviço importante quando propõe esse projeto de lei, que eu espero que seja um projeto coletivo dessa casa, para poder tramitar mais rápido e ter o efeito mais rápido possível que nós desejamos e que a sociedade certamente também deseja. Então, desse ponto de vista, com essas... não seria nem alteração, né, no relatório, apenas pequenos acréscimos. Permite uma sugestão, deputado? Sim. Uma sugestão dentro da proposta de Vossa Excelência? Sim. Se nós pudéssemos, nobre relator, incluir aqui, na página 42, logo após o ofício ao CAD, uma letra H, que seja oficiado à Polícia Federal para fiscalização, controle e combate ao contrabando de peças estrangeiras de reposição e ao Delegado-Geral de Polícia para intensificar o combate aos desmanches clandestinos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alcides Amazonas. Fico contemplado com essa redação. Então, vamos deixar dessa maneira. Ficou registrado? Quer que eu repita com... Então, letra H. Letra H, página 42, a última. H. E aí já, quando for aprovado, Vossa Excelência assina. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado. Senhor presidente, eu gostaria que se pudesse, no relatório final, tivesse uma recomendação. Ninguém está aqui, nem eu, nem o Oswaldo Virgínio, o Amazonas, o Ramalho, nem Vossa Excelência, está aqui para proteger o ilegal, os desmanches ilegais. Mas aquele desmanche legal, eu acho que tem que ser aproveitado. Há pouco instante, Vossa Excelência disse o seguinte, que na produção das peças, nós consumimos e nós poluímos o meio ambiente. Isso é verdade. Agora, nós temos aí um projeto do governador em que traz no seu bojo de fazer a reciclagem, o esmagamento e... Contra a reciclagem, que é o esmagamento. Contra a reciclagem, né? O esmagamento total de todos os veículos. Eu acho que tudo que é exagerado, eu acredito que seja exagerado. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aguardando veículos o nosso aí, delegado-geral, que deve estar chegando já nesse plenário. De não Porque pagamento, como nós temos sei lá, muitos colegas, de graças ordem, a Deus, não vai ser civil, suficiente esse não espaço. criminal. Então, o delegado Criminal, geral sim, vai vir para aqui, o... cumprimentar a todos nós, e em seguida esmagamento vai e para o tudo bem. plenário, que Mas também aqueles está aprendido, igualmente principalmente do Detran, votado, os por leilões, nossos colegas lá acho que também esses aguardando a fala do veículos nosso deveriam ser delegado aproveitados. geral. Então, por favor, mais se pudesse, no minutinho, relatório que o final, delegado geral vai recomendar, estar dizendo chegando aqui no que plenário. esses veículos... Está na letra C, deputado. Já está... Está na letra C, Secretaria do que Meio Ambiente. Eu acabei não recebendo esse relatório, confesso a Vossa Excelência. Recebi hoje pela manhã, aí, 10 horas da manhã. Claro, de mas qualquer forma, a observação de Vossa Excelência é válida. tá, já E havia repito- sugerido anteriormente E essa... repito, a presença de Vossa Excelência na Comissão de Constituição e Justiça, quando nós fomos discutir o substitutivo de todos os deputados aqui dessa CPI. Nós vamos discutir um substitutivo de um projeto que pretendia combater os desmanches com os mais nobres propósitos, mas, a meu ver, com o esmagamento das carcaças, além de provocar um problema ambiental, vai subir excessivamente o preço do seguro e vai provocar ainda
Maior falta de peças com estímulo ao roubo e desmanche, que vai provocar um efeito contrário, embora seja bem intencionado. E só para acrescentar, presidente, é que esse projeto que o governador envia a essa casa está intimamente relacionado com a CPI. Porque é CPI de autopeça, de fornecimento de peças. Esta CPI quer melhorar a oferta de peças legalizadas para não ter o desmanche clandestino. Eu vou sugerir agora, só para poder fazer o deputado Alcides, eu quero editar a redação A propósito do assunto, é só um comentário. Certo. Se o esmagamento for realizado e em seguida for derretido, não tem nenhum problema, porque serão reaproveitados. É feita a reciclagem, isso vai para as siderúrgicas e reaproveita os carros que forem esmagados. Não é tema do debate aqui, mas só uma observação. Só. Perfeito. Bom, letra H. Ao Superintendente Regional da Polícia Federal. Senhor presidente, pela ordem, só para eu concluir aqui, senão eu perco o raciocínio. Por favor, deputado Virgínio. Da Polícia Federal de São Paulo. Depois fica aberta a discussão, só uma proposta. A fim de que sejam intensificadas medidas de combate ao contrabando, intensificadas medidas de prevenção e combate ao descaminho e ao contrabando de autopeças. De automóveis e veículos automotores em geral. E só para letra I, em seguida a palavra com o deputado Virgínio, e aberta a palavra para corrigir ou aperfeiçoar essa redação, mas a primeira letra I, em geral. E letra I. Ao excelentíssimo senhor delegado-geral de polícia, e comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como ao diretor do DETRAN, /SP, aí vem a redação, a fim de que sejam intensificadas medidas de prevenção e combate, mesma coisa, a fim de que sejam intensificadas as medidas de prevenção e combate aos desmanches clandestinos. Aos desmanches clandestinos. Está aberta a palavra, nobre deputado Oswaldo Virgínio. Senhor presidente, eu frequentei todas as audiências nossas aqui, inclusive até presidi algumas sessões ouvindo algumas pessoas. O intuito dessa CPI não é nós investigar desmanche. Uma delas. Nosso intuito não é esse. O intuito é a cartelização de peças. Né? Perfeito. Então, desmanche é uma consequência, uma então, doença. Eu acho, Jorge, no meu ver, que nós não poderíamos nem acrescentar isso no nosso relatório, porque o intuito da CPI não é esse. Tem um projeto correndo na Assembleia Legislativa, que está sendo discutido na Comissão de Justiça, que vai ouvir aí várias pessoas ligadas a desmanche para poder chegar a uma conclusão e levar o projeto para plenário, não é isso? Posso fazer uma parte? Pela ordem, senhor presidente. Uma parte só. O desmanche não é objeto desta CPI, mas o desmanche ilegal é uma consequência da cartelização provocada pelas montadoras. A cartelização provoca falta de peças, preço inflado artificialmente, e a consequência disso é
o estabelecimento do crime organizado. Que nem o Al Capone, ele foi uma doença provocada pela crise de 29, quando foi adotada a lei seca logo em seguida, e eles começaram vendendo bebidas ilegais. Então, o crime organizado ele se instala das doenças e disfuncionalidade do mercado. Então, acaba tendo uma consequência, nós vamos votar o requerimento, mas é uma ponderação que eu farei pela aprovação do acréscimo, porque acaba sendo e de mais a mais não atrapalha em nada a gente pedir que a polícia combata os desmanches clandestinos. Isso já pode combater automaticamente, sem o nosso consentimento aqui, isso aí não tem nada a ver. Mas a nossa questão aqui, eu falei, nós estamos aqui para investigar a cartelização de peças, que nós ouvimos aqui pessoas de empresas independentes e ouvimos pessoas ligadas às fabricantes, não é isso? Então nós temos que finalizar o nosso relatório dessa forma, pelas pessoas que nós ouvimos. Nós não ouvimos ninguém ligado a nenhum desmanche aqui, a não ser fabricantes independentes ou pessoas representantes dos fabricantes Chevrolet, Fiat, enfim. Veja, nós estamos pedindo só para intensificar o combate aos desmanches clandestinos, irregulares, criminosos, que, como Vossa Excelência disse, já é obrigação da polícia. Já é obrigação da polícia. Mas nós estamos dando tudo que é ilícito hoje, a polícia já sabe o que tem que fazer, na verdade. Nós não precisamos estar ensinando eles e nem enviando para a Polícia Federal para lugar nenhum. Mas esse daqui eu estou somente acrescentando isso porque, na realidade, nós precisamos fazer um relatório com muita tranquilidade, para a gente poder realmente levar isso ao plenário, para a gente poder aprovar um projeto que não vai dar abertura para outras empresas também depois vir pleitear outras investigações aqui na Assembleia Legislativa. Então é isso que eu estou dizendo. Porque, como bem disse aqui o nosso deputado Alcides, as peças chinesas, chega de container aqui, de 10, 15 containers aí por semana, não é verdade? Mas nós não sabemos se essa importação é legal ou é ilegal. Tem empresas, tem representantes da China aqui no Brasil. Então a gente também tem que saber. Porque se nós realmente deixarmos as empresas sem punição, o que vai acontecer? Aí o país vai aproveitar essas importações e vão também aí colocar as peças chinesas, enfim, em todo lugar para poder vender aqui mais barato. É essa questão que eu quero acrescentar. Então, seria importante acrescentar no nosso relatório ou a proibição de uma vez das peças chinesas. Claro que não é somente o Estado de São Paulo, é o Brasil. É verdade, eu não conheço nenhum Estado que tenha feito essa proibição até hoje. Eu acho que nem o governo federal conseguiu até hoje proibir a questão de peças chinesas, outros materiais também, na 25 de março, enfim. Então, a gente precisava saber que nós vamos pôr aqui nesse relatório para a gente poder tirar essas empresas chinesas também, essas contrabandos que existem no nosso país. Senhor presidente. Deputado Georgiato. O Capone foi punido por imposto de renda. Pelo crime dele, né, pela lei seca e coisas mais, nada. Foi pela lei seca. Essa CPI, meu caro deputado Oswaldo Virgínio, ela cuida da cartelização, tudo bem, mas cuida também do comércio de autopeças. E o desmanche está intimamente relacionado com autopeças. Ninguém pode negar. O objetivo dessa CPI é cartelização, mas o que é a cartelização? É o comércio de autopeças. E os desmanches estão intimamente relacionados, tanto é que foi ouvido aqui, nessa CPI, o Júlio da Abicrad, que é do desmanche. Eu não vi nenhum chinês sendo ouvido aqui, nenhum contrabandista, né? E também não vi na nossa inspeção nenhuma peça chinesa. O que veio na Universal foi peça fabricada pela Universal. Deputado, indústria brasileira. Nós estamos aqui, acrescentamos, por sugestão do deputado Alcides Amazonas, boa tarde a todos, dois senhores requerimentos, e senhoras aqui presentes. Apenas para reforçar. Nós estamos falando, nós não estamos entrando aqui na discussão se tem que importar, se não tem que importar. Essa é uma política econômica macro do Estado.
Assim, o que não pode é contrabandear. Em nome de todos os Acho que isso é um, Já é um existe a lei. consenso. Não pode ter descaminho, é um consenso. Não pode ter desmanche que compre, recepte peças roubadas, desmanche. Então, é um consenso. Trata-se Como é uma hoje consequência um dia importante, como todo mar, da disfuncionalidade do mercado Eu provocada tenho pelo dito cartel, que nós e como se caminhamos trata a de um crime, onde não há dúvida de que passos a polícia seguros, tem, sempre pareceu que a progressivos, CPI de forma não com que poderia a gente faltar uma possa atingir os recomendação nossos maiores para a polícia objetivos. redobrar a sua atenção. É só isso. Temos aqui Agora, comentários. nós não vamos discutir aqui, salve melhor juízo, A palavra se da importa, se não importa. Deputado Georgiato e Permite depois... uma parte. Deputado Georgiato, e aí o Colegiado Sim, eu vou terminar, meu caro dessa deputado. Assembleia Legislativa Eu quero foi justamente para acrescentar o seguinte. nós demonstrarmos Nós que aqui tivemos nós nos estávamos O deputado simplesmente Oswaldo Virgínio viu lá para o quadro. solicitar A polícia sabe atenção desses desmanches. especial E eu sobre o fiquei projeto constrangido, que como o os outros Executivo colegas também ficaram. encaminhou Não, a olha, PL 43 É algo e a assim PL 44 deprimente. a essa Assembleia Legislativa. Não ou seja, custa a nada jurídica, para a CPI, meu caro deputado que Oswaldo nível Virgínio, universitário. recomendar que a polícia cumpra a sua função. Contrapondo-se Se está obviamente, falha alguns lá, comentários e quero parabenizar a talvez PM, os não policiais que fecharam incríveis, o desmanche anterior. Nós entendemos 200 metros para cima o e mais anseio, estavam os dois abertos lá todas que as classes. nós Tem uma escrevemos. sugestão, deputado Jorge? Então, Tem uma carreiras sugestão? da nossa instituição. Diante do que Vossa É Excelência colocou? importante que todos Sugerir saibam ao governo do que Estado nós temos um plano. que Nós não amplie temos simplesmente os órgãos de aqui fiscalização um projeto. com capacidade Plano administrativa que passou para decretar a o ser fechamento, a executado lacração do desmanche. dia Não fica 26 só um órgão ou outro. de 2012, Dos desmanches ilegais. Os Sim, legais dos deixam. ilegais. É? Nós só estamos falando dos Legalidade. ilegais. Porque o legal, ele não vai, mesmo Que que ele queira, ele não consiste- consegue Então, fechar. essa recomendação que a CPI acho que tem a resgate. obrigação de fazer. Podemos acrescentar Nós, também que na sejam nossa- ampliadas os órgãos capazes de fiscalização nossas e atribuições. controle. Para do terminar, desmanche para que concluir, decide. senhor presidente, Principalmente a reestruturação da nossa Nós instituição. temos a obrigação de colocar no relatório o Agora, que nós vimos na primeiro CPI. passo, A CPI a gente e sabe que como ainda não começa, não está sabe como termina. consolidado, e por isso que Então, nós exatamente estamos isso aí. aqui hoje, Nós presenciamos que tem no lá sentido de trabalhar. desmanches ilegais, e é teoricamente, importante a impressão que todos dá, tenham pleno né, conhecimento e que está que esse funcionando. projeto, Então, nós recomendamos que a haja origem maior dele, a fiscalização autoria dele é e do queremos Executivo. aprovar projetos que possam ajudar Não somos nessa nós que fiscalização fazemos projetos, e coibir não são os esses desmanches representantes ilegais. das associações, Eduardo, dos presidente. Deputado Alcides sindicatos Amazonas. que elaboram Senhor presidente, eu os gostaria projetos. que o senhor lesse Sim, novamente governo. como é que ficou a redação Cabe aqui, que eu nesse sugeri. momento, por isso que nós estamos Só para me apoiando corrigir uma no dúvida aqui. Colégio de Líderes, é isso que nós vimos os senhores vamos lá. deputados aqui presentes. Letra H. fez, Ao todos os Superintendente nossos Regional da colegas Polícia também, Federal Ramalho, de São e Paulo, os a fim de que sejam intensificadas Ah, medidas de e prevenção e tantos combate ao outros descaminho que possam e ao estar aqui contrabando nesse de momento. autopeças de automóveis, Nós veículos e automotores em simplesmente geral. reivindicamos Letra I. o que é da instituição. Ao Delegado-Geral que é de da Polícia, ao Civil. Comandante-Geral da PM, bem Nós como ao não diretor do temos que Detran ter de São Paulo, a fim de que sejam preocupação intensificadas alguma medidas de sobre as prevenção e reivindicações combate também aos legítimas desmanches de outras clandestinos e instituições, ilegais. Vamos desde que acrescentar sejam e ilegais. efetivamente pertinentes a cada um a sua Ao carreira governo do, e a ao sua governo do vida. Estado, É justo. vamos botar o bons governador. profissionais O governo fica uma coisa buscam meio... bons. Ao governador, ao salários. excelentíssimo senhor governador É do Estado, exatamente o que a gente está fim que buscando sejam- nesta casa. Devemos permanecer ordeiros, sempre A fim com de que essa sejam mobilização ampliados pacífica, no sentido de os buscarmos órgãos os nossos com maiores competência anseios. para E não se fiscalização findam aqui. e Eu sempre punição tenho dito que isso é apenas o início. Nós temos um plano e vamos seguir ele até a frente. Por isso, da administrativa importância dos senhores deputados que apoiam efetivamente aos esses estabelecimentos projetos, ilegais que cujas comercializam limites, e isso foi dito a todos os representantes peças- das associações e sindicatos, né, da Polícia Civil, que, através, obviamente, dos seus deputados de conhecimento, provenientes de era muito atividade justo ilícita. que fizessem São essas três- Pela a ordem, propositura de deputado emendas Senhor pertinentes presidente, senhores que deputados, atendessem eu ao anseio, entendi a obviamente, preocupação aqui do deputado Virgílio. das carreiras. Nós não estamos deixando E, dúvida com relação de que às a demais que não se recomendação encontram é dentro da para carreira jurídica as atividades e a ilícitas carreira, e os nossos clandestinas. escrivães e Então, investigadores, embora nós não tenha temos sido certeza foco da que CPI devemos a investigação aportar dos até o mês desmanches de clandestinos, ao projeto da mas já é sabido que, reestruturação da quando a gente fala instituição da desmanche Polícia Civil, clandestino, não onde precisaria contempla, nem ter sido obviamente, debatido ou ter uma vindo alguém forma aqui.
A gente só está recomendando, parece óbvio, dinâmica, né? Uma medida óbvia, como a gente só está administração recomendando e gestão que nos tenha permitam, blitz, obviamente, que seja fiscalizado, porque é um e problema, isso atingimos prejudica a também todos os sociedade, anseios que etc, essas etc, classes etc. mais Então, do acho que justas. Até parece... para amanhã, O que se pretende, nós, deputados, nós podemos cobrar sintetizarmos até na em tribuna carreira se isso não for feito. Alguém naturalmente, poderia o curso perguntar, superior mas como é que uma e o CPI, curso médio, que se debruçou um seguindo assunto durante 6 meses, definitivamente sequer a colocou um fundamental, parágrafo falando sobre que é desmanche? importante, Então, eu acho que todos isso merecem, ficaria obviamente, esse reconhecimento. melhor para um Muito relatório. obrigado a todos os senhores por estarem aqui. Está Ah, em haverá votação sempre a o necessidade relatório com de que os haja o 3 apoio acréscimos feitos incondicional. Nós decorrentes da sabemos discussão. perfeitamente quais são os anseios da Os nossa deputados instituição que estiverem e de lutaremos acordo com o relatório, muito respeito com estes 3 acréscimos dentro da que eu ordem acabei de ler, para que isso seja concretizado permaneçam e como agora se encontram. com o apoio dessa Casa de Leis. Está Muito obrigado a todos. Presidente, eu manifesto o contrário. contrário ao relatório? Requer uma votação nominal. Então, vamos proceder à votação nominal do relatório. Como vota o relator? O relatório já com esses 3 acréscimos. Favorável. Como vota o deputado Giorgiato? Os senhores me dão licença, porque eu Voto vou até o outro plenário, com os 3 vou acréscimos? Com certeza. colegas, Três Perfeito. acréscimos. Como vota o deputado dar Alcides atenção Amazonas? a todos. Senhor presidente, eu Obrigado, voto vocês retornem com o relator, e com a incluindo aprovação os da 3 Casa dos acréscimos. Senhores. Então, Obrigado. ao mesmo voto até agora do deputado Ramalho, da Construção, deputado Giorgiato, deputado Alcides Amazonas. O relatório final com os acréscimos. Como vota, nobre deputado Oswaldo Virgínio? Senhor presidente, o relator foi muito feliz, claro, não tenho que negar isso, mas eu não concordo com algumas. Estamos em processo de votação. Como vota a Vossa Portanto, Excelência? eu voto não. Voto contrário. Vota contrário ao relatório. Esta presidência vota com o relator. Por maioria de votos, 4-1, está aprovado o relatório da CPI com os acréscimos feitos nesta data. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Oswaldo Senhor Virgínio. presidente, devido também à falta de mais 3 deputados nossos, claro que é regimental, o número deu quórum, poderá abrir. Então, portanto, a minha indignação também, porque os outros demais deputados não vieram hoje, que era uma votação importantíssima. Se eu não me engano, todos faltaram o quê? convocados. 4, é isso? 3? Todos convocados. Todos convocados, então, portanto, está aí a minha indignação nessa questão. Portanto, eu votei não ao relatório consciente. Muito obrigado. Perfeito. Nós agradecemos aos nobres deputados que participaram desta CPI tão importante. Agradecemos os secretários e funcionários desta casa, em especial os doutores Adelino Martins, Leda Roxana Valverde Barbato, Fátima Mônica Bragante de Nardi. Leda, que em um determinado momento até se emocionou, foi às lágrimas, mas na verdade não era, foi na da CPI da mulher. Aos excelentíssimos senhores procuradores, que muito auxiliaram também na elaboração do relatório, doutora Maria de Fátima Bassoi, doutor Alexandre Issa Kimura, que dão à procuradoria desta casa um tom de excelência que sempre nos orgulha bastante. Tom de excelência esse que influenciou, inclusive, a retirada de algumas emendas que fizemos ao projeto deplorável encaminhado pela Procuradoria-Geral do Estado para esta casa. Também nosso assessor parlamentar do PSDB, que foi fundamental na elaboração do relatório final, com trabalho de peso, desgastante. Nossa eterna gratidão, doutor Santi Fazanella Filho. Com essas observações, o agradecimento a todos os deputados, para todos os encaminhamentos que serão feitos e a aprovação final do relatório, está encerrada esta